Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje, tá, meus amores, eu vou dar 10 dicas, tá, de séries coreanas do aplicativo Viki, né, que é o novo quadro aqui do canal. Eu já dei dica, né, de várias séries, tá, do lado do aplicativo Viki, né? Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo, tá bom? Ou melhor, eu vou deixar a playlist, porque eu já gravei esse tipo de vídeo mais 2 vezes, tá bom? Então eu vou deixar a playlist, né, que é desse novo quadro aqui no canal. Mas antes de tudo, já clica no gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho de notificações pra não perder nadinha. Bora pra mais um vídeo. Bom, gente, a primeira dica de série, tá, é A Noite Estrelada. Tem um nomezinho antes que vocês vão ver aí, mas enfim, relevem. Aí vocês colocam esse nome e A Noite Estrelada, tá bom? Que é, né, que a protagonista feminina, ela trabalha numa empresa e tal, e ela gosta muito, porém ela trabalha, né, para o protagonista masculino. E depois ela vai ser transferida para outra equipe, só que da mesma empresa, porém para outra equipe, já não vai trabalhar mais, né, para o protagonista masculino. E sim, para o ex-namorado dela. Quando ela entra nessa nova equipe, ela vê, né, que o novo chefe dela vai ser o ex-namorado. Só que com tudo isso, ela acaba se apaixonando pelo protagonista masculino, que antes era o chefe dela, né? E ela fica muito confusa, né, quando esse ex reaparece. Antes ela namorava, né, com esse ex, né? Só que esse ex terminou com ela, tal, não deu satisfação, viajou e tal, e depois ele voltou, né? Só que ela ficou muito confusa, mas no final, né, ela fica com o protagonista masculino e não com o ex-namorado dela, ok? É uma mistura de comédia, porque esse protagonista masculino, gente, é uma figura, sério. Vocês vão rir bastante. É uma mistura, né, de comédia e drama, mas, sinceramente, vocês vão rir bastante. É uma série que eu simplesmente amei e super recomendo pra vocês. Segunda dica, tá? É Quando o Tempo Parou. Pelo título já fala tudo, né, gente? O protagonista masculino, ele tem um poder, né? Onde ele chegar, né, tudo para. Tipo, as pessoas... cachorro, tudo que tiver em movimento para. Porém, a protagonista feminina, ela não é afetada, né, nesse requisito aí de onde ele chega, todo mundo para até ela. Não, ela não é afetada. E nisso ele fica muito surpreso porque ela de não ser afetada e tal. Enfim, acaba que os dois acabam se apaixonando. Tem muito drama envolvido porque ela é meio que ameaçada por perder o prédio onde ela mora, que por causa da dívida do pai dela, né, ela meio que sofre umas ameaças de agiotas e tal. E aí esse protagonista masculino ajuda ela a pagar essa dívida, porque aonde ele chega tudo para. Então os caras não veem, né, ele parando, o que aconteceu ali, o que sumiu, ele não vê. Então ele ajuda ela para o tempo e acaba pegando o próprio dinheiro desses agiotas, né, pra dar ela. E ela, né, paga, fica com o prédio e tudo mais. Só que no final, né, é um pouco meio confuso, um pouco drama e tal, porque ele meio que some, né, do mapa, digamos assim, e depois ele aparece. Tem um final feliz, tá? Só tem um draminha aí que vocês vão ver. Mas eu super recomendo também essa série. Terceira dica, quarta-feira, 13h30 da tarde, tá? É o nome da série, tá, gente? Por quê? A protagonista feminina, né, ela é largada pelo ex e acaba que ela não consegue superar, né, os sentimentos, né, de gostar dele e tudo mais. Ela não consegue, né, superar tal. E aí ela usa, né, o melhor amigo dela, né, fala com ele e tal. Ele ajuda ela, super de boa, os dois. Aí os dois combinam, né, de fingir que estão namorando pra poder fazer um ciúme a esse ex-namorado dela, né, pra poder os dois voltarem. Por isso tem esse tema, né, quarta-feira, 13h30 da tarde, porque toda quarta-feira, 13h30 da tarde, ele sempre marca um encontro com ela, o melhor amigo, tá? Sempre marca um encontro com ela sempre posta nas redes sociais e tal, e aí o ex vê, fica com ciúme e tal, funciona, né? Eles dois voltam, ela e o ex, né? Só que com tudo isso, ela acaba meio que se apaixonando pelo melhor amigo e ele também. Então ela fica meio muito confusa e tal. E depois esse melhor amigo vai embora do país. Sei que no final, né, tem assim um pouco de drama porque aparece 1 ano, 6 meses depois, é algo do tipo. Ele volta, né, para o local, porque ele pensa que ela, né, ainda tava namorando com esse ex, porque quando ele foi embora não falou nada. Ele foi embora sem avisar ela, nada, enfim.
e ela ainda foi pro aeroporto, mas não deu tempo, ele foi embora. Aí voltou depois ele descobriu que ela já tinha terminado, né, com o ex. Essa parte eu achei um pouquinho chata, porque eu acho que devia ter algo mais elaborado, mas enfim, né. E aí os dois acabam se reencontrando e termina ali, sabe? Fica algo, sabe, todo um drama, né, do início ao final. E no final, tipo, ele vai embora, depois volta e só aquilo. Mas enfim, assista, que também é muito bom, né, e eu super recomendo. Dica, sério, me superou bastante, eu super recomendo pra vocês. Eu não vou dizer que é a melhor, porque pra mim a melhor ainda continua Descendentes do Sol. Mas essa série eu super recomendo pra vocês. Tem cena, gente, que eu nunca vi em todas as séries. Todo mundo que assistiu essa série se apaixonou de primeira, porque, sério, muito diferente, não é igual às outras. Você vai entender quando vocês forem assistir, né? Mas o nome da série é Romance Impossível, ou seja, a protagonista feminina, ela é uma editora de romances, né? Ou seja, ela escreve, né, livros de romance para uma empresa. E aí, o sonho dela é dela namorar com um diretor de empresa e tal. E ela escreve tudo aquilo que ela queria, né, em um livro. Só que depois ela acaba sofrendo um acidente, e esse protagonista masculino também. Mas tipo, ela meio que cai em alguma coisa, esbarra, é algo do tipo. Aí fica em coma. E ele fica em coma também porque é problemas familiares. E aí ele acaba sendo empurrado de um prédio e não morre, mas fica meio em coma também. E a história que ela escreveu naquele livro, né, de um diretor, blá 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 e tal, tudo aquilo que ela queria na realidade acaba se tornando realidade. Tudo que ela escreveu no livro vai passar a ser realidade. Porém, só que meio que num sonho, já que os dois estão em coma. Então, tudo aquilo que ela escreveu no livro, ela em coma, ele também vai ficar acontecendo enquanto eles estão lá em coma. Só que o problema é que a história que ela escreveu, tipo, ela queria um diretor arrogante e tal, e aparecia uma vilã, e depois essa vilã queria se apaixonar por ele. Tudo que ela escreveu aconteceu. Só que aí, quando ela tá em coma, ela entra meio que nesse sonho, né, do livro. Ela fica consciente naquele sonho que aquilo que tá acontecendo lá no sonho realmente é a história que ela escreveu no livro, né? Só que ela fica consciente daquilo. Mas ele não. Até porque eles dois não se conheciam. Ela sempre ficava com um drone, né, filmando, e viu ele. Aí acabou que o diretor, né, foi ele, né, o escolhido ali do livro. E daí dentro do sonho ela vê que vai surgir a vilã e tal, e ela realmente começa a juntar espécies e tal. Tem coisas que ela muda, né, pra não acontecer exatamente de acordo com o livro. Só que no final, no sonho, tá? Nesse sonho do livro, né? No final, tem o casamento deles dois, porque eles se apaixonam e tudo mais. Tem um casamento. Então, no final lá do casamento, ela acaba descobrindo que se ela disser que sim, né, que ser a esposa dele, ele vai acabar sumindo ali da história. Não vai ter um final feliz realmente. E aí, no próprio casamento, ela começa a chorar, ele fica meio que sem entender. Mas mesmo antes dela disser que não, né, porque ela tava querendo falar não, já pra ele não ter que sumir da história. Só que aí ele some mesmo assim, e aí ela fica desesperada e tal, começa a chorar. E é aí quando ele some, os dois, né, acabam saindo do coma, acordam na vida real. Só que ela, mesmo na vida real, ela tá consciente de tudo que aconteceu no livro, fala pra amiga, a amiga pensa que ela tá louca e tal, mas depois acredita nela porque tudo faz sentido quando ela diz ali. E depois ela acaba se reencontrando com esse diretor, né, que é o protagonista masculino. Só que na verdade ele não se lembra dela. Ela se encontra com ele e tal, ela pergunta a ele diz que não se lembra de nada e tal. Ele pergunta se ela é alguma pessoa especial, então ela diz que não. Só que depois, né, os dois acabam sendo melhores amigos, tal, na vida real. E aí ele descobre que ela é editora e tal, aí pede alguns livros, né, e ela dá vários livros que ela escreveu, e junto dá aquele que realmente aconteceu. E quando esse livro é o último que ele lê, né, que já é perto do final já da série, e aí ele relembra, quando ele vê esse livro, ele começa a relembrar de tudo, e depois vai contar pra ela, só que ela meio que não acredita. Ela diz que, você viu o livro e tal, tá brincando comigo, e depois ele fala de algo que aconteceu na série que não foi escrito no livro, vocês vão entender. E aí ela realmente acredita nele e tal. E sério, gente, a série é maravilhosa. O final muito bom. Eu super recomendo pra vocês. Como eu falei pra vocês, né, eu só não coloco em primeiro lugar porque Descendente do Sol é maravilhosa. Mas
confesso que eu posso até substituí-la, mas no momento ainda não. Mas eu super recomendo pra vocês, sério, assistam enquanto tá gratuito, porque tem muitas séries boas que eu já citei aqui, né, dando dica a vocês, que já tá começando, né, a ficar como Viki Plus, ou seja, pago. Então assistam, é muito boa. A série, tá, é a Senhorita Hammurabi, enfim, eu acho que é assim, vou deixar o nome aí na frente, tá? Essa série vai tratar meio que de uma juíza, né, e um juiz, né, frio, né? Só que aí, essa juíza, gente, ela é muito boa, a série é muito top, é só muito engraçada. Só que, tipo, no final vai ter algo meio assim que vai ficar meio que sem entender. Mas eu super recomendo pra vocês, porque ela, gente, ela meio que toma as dores do pessoal, tipo, de pessoas inocentes, né? E quer levar casos que, tipo, não foram encerrados, que não deram resposta concreta, e ela toma como se fossem suas dores, né? E leva tudo lá, né, para o tribunal, tá, para poder revelar todas as verdades e tudo mais, sabe? Ela não gosta de injustiça, e aí vocês vão ver que a série é muito boa. Essa mulher, gente, sinceramente, ela é top, são sério, assistam. Só no final, que eu acho que eu esperaria um pouco mais, não tem tanto romance, sabe? Ela meio que no final, né, fica com o protagonista masculino e tal, mas tipo assim, não mostra muito sobre ele, é mais sobre casos, né, e juízes, né, ela defendendo mesmo. Mas eu super recomendo pra vocês, porque é muita comédia, vocês vão rir muito com ela, porque ela é muito top, assim. Ela fica muito brava, até com os juízes, com o padrão dela, sério. Assistam. Sexta dica, gente, que foi também uma série muito top, assim, que eu assisti, que foi Leitor de Memória, sério. Muito boa, eu assisti agora há pouco, né, que é um detetive, né, o protagonista masculino é um detetive que ele consegue, né, ler memórias de pessoas que ele toca. Tipo, ele consegue ler a memória e ver, né, tudo o que aconteceu com aquela pessoa. E como ele é um detetive, ele trabalha, né, com casos de polícia e tudo mais. E a protagonista feminina é uma policial e tal, especialista, né? E ela, embora seja muito nova, né, ela foi designada para ficar à frente, sabe, dos policiais e tudo mais. E ela consegue designar vários casos, tá? Sabe, resolver vários casos, mesmo não tendo poderes. Mas o protagonista masculino, ele lê várias memórias, lê de vários bandidos. Todo mundo sabe que ele tem poder e vários bandidos têm medo dele, sabe? Por ele ter esse poder e conseguir ler a memória e, tipo, falar sobre tudo que aconteceu. Nessa série, gente, não vai ter nada meio que de romance. Eu super recomendo pra aquelas pessoas que gostam de ação, de filmes, séries de ação, terror, sabe? Esse estilo mais violento. Por quê? Essa série, ela não tem meio que romance. Só vai ter, tipo, umas risadas, tá gostando de tal. Mas, tipo, tanto o protagonista masculino como a feminina, eles não ficam juntos. Não tem beijo, não tem nada. Nada. Não tem um pico de romance, sabe? É ação puro, né? Ação e muita violência, tá? Se você meio que não gosta de violência, não recomendo você assistir. Eu não gosto. Porém, como eu sempre falo pra vocês, que eu vejo pelas indicações de toda a série que você vai abrir no Viki, tem lá as notas dele. Então, eu consigo ver mais ou menos se a série é boa ou não, pelas notas. E aí eu assisto, só que eu vejo que pela história, né, que eles sempre deixam na descrição, dá pra ver se é violento ou não. Mas eu sabia que era, só não sabia que não ia ter romance, né, gente? Mas enfim. Ó, essa série é muito violenta, gente, eu não recomendo. Principalmente pra pessoas que não gostam de assistir e outros também que sofrem muito de, tipo, crise de ansiedade, depressão. Não indico, tá? Porque é muito violenta, mostra, tipo, a real mesmo. Tipo, o pessoal sendo esfaqueado, morto, mostra as caveiras, porque tem muito, vários grupos, sabe? Que mataram meninas, homens, tudo mais, enterram, colocam em calabouço, tudo mais. Então, mostra muito real mesmo, parece que é real aquilo. Mesmo a pessoa sabendo que, tipo, é ficção, né? Tinta ou algo do tipo assim, sabe? Mesmo assim, eu não recomendo pra quem não gosta de violência, é muito violento. Mas, pra quem gosta de ação, terror, tudo isso, assistam. É muita ação, muito engraçado, sério. Muito engraçado mesmo. O protagonista masculino tem 2 amigos policial e, tipo, vai ficar super divertido com eles. É uma mistura de comédia e sétima série é Esposa Familiar. Provavelmente vocês já devem ter visto na Netflix, né? Que é um nome meio que diferente, mas é a mesma série. Que são 2 pessoas que, tipo, se casaram, tal. Tem 2 filhos, se eu não me engano. Já faz um tempinho que eu assisti, mas eu ainda me lembro assim, né?
tem 2 filhos. E aí a vida deles, né, é uma correria, sabe? Eles acordam atrasados, é muito estresse, um desconta no outro. E tem que levar filho pra escola. Os 2 acabam chegando atrasados nos trabalhos, levam reclamação, briga todo dia, não consegue, tipo, ter a vida de casal, tá ligado? E aí, né, acaba que o protagonista masculino começa a pensar, né, meio que se arrepender de ter se casado com aquela mulher e ter os filhos. E aí ele começa a relembrar da outra pessoa que antes, né, era a esposa e outra menina que ele gostava. E aí escolheu a esposa, né? Ele sai pra trabalhar, acontece algo que ele entra, né, numa vida que realmente ele tava pensando que se fosse com essa outra mulher. E aí ele começa a viver com essa mulher, só que ele não faz só dar um beijinho, tal, algo do tipo. Mas meio que tão casado, né, nesse sonho, começa a surgir, né, vários problemas também, como toda a vida de casal. Só que aí surge, né, a esposa dele, da vida real mesmo, que tipo, ele meio que se arrependeu de ter casado, surge como se fosse meio que uma empresária dele na vida dele no sonho, sabe? E aí ele reconhece ela, que já foi casado com ela e tudo mais, e tanto a sogra dele também, né, da vida real, tá? E aí a sogra dele reconhece no sonho, né, que ele é casado com a filha dela e chama ele de genro e tudo mais, e ela fica com vergonha: mãe, por que você tá chamando ele de genro e tal? Só que aí no sonho, até no sonho, né, ele começa a se arrepender de ter casado com aquela que na vida real ele queria casar. E aí ele vê que na verdade, na vida real, foi um erro dos 2, né? E principalmente dele também, porque ele estava deixando todos os serviços e obrigações, né, como pais, né, só para ela, e não fazer meio que metade também e deixar metade para a esposa, sabe? Ou revezar, um dia faz ele, um dia faz a outra. Aí ele percebeu no sonho que na verdade foi um erro dele, né? E aí no sonho, né, ele se apaixona pela esposa dele mesmo. Ele acaba transportando também pra vida real. E aí ele vê, quando ele volta na vida real, ele muda toda a rotina dele, né? Porque ele entrou nesse sonho, mas ele tá consciente de tudo que tá acontecendo, tanto no mundo real como no sonho. E aí ele volta pra vida real e aí muda toda a rotina, começa a ajudar ela, ele fica arrumando os filhos. Aí depois a esposa levanta, fica arrumando os filhos, manda ele se arrumar. Aí os 2, na verdade, caem, sabe, na vida real, porque ela desperta também no sonho e vê que também o erro é dos 2, sabe? Que não tem diálogo, não tem conversa, só uma vida estressante, um descontando no outro. Mas enfim, gente, essa série passa uma mensagem muito boa, principalmente pra quem é casado, né, tem filhos, né, e vive uma vida meio que sobrecarregada, estressante, porque pra quem tem filho, né, gente, é estressante, é cansativo. Então, passa uma mensagem muito boa, tá? Eu super recomendo, né, pra vocês que são casados, solteiros, jovens, adolescentes, o que for, né, assistir, porque é muito boa e passa uma mensagem muito top. Oitava série, tá, meus amores? Bem-vindos a Waikiki, eu acho que é assim que se fala, enfim, os nomes vão ficar aí na frente, que são 3 rapazes, mais uma irmã, né? Irmã de apenas o dono em si, né? De uma pousada e tal, eles alugam. E acaba surgindo uma mulher que é mãe solteira, tem uma bebezinha e tudo mais. E aí o protagonista masculino, né? Ele acaba se apaixonando por ela, cria, né? A bebezinha, acaba meio que namorando, né? No final, né, com a mãe da bebezinha, os 2 acabam se apaixonando, tá? Essa série eu super recomendo pra vocês, porque vocês vão dar bastante gargalhada, é comédia, é muito drama também, tá? Mas eu super recomendo pra vocês, é muito divertido, tá? Pra vocês estarem assistindo. Nona dica, tá, gente? É Twin Peaks, enfim, o tradutor vai dizer aí pra vocês como é. Twin Peaks. Pronto, é essa aí mesmo. Ó, essa daí é boa porque tem 2, tá? Uma, que é esse nome aí, e tem a 2, que é esse nome 2, tá? Que é a segunda temporada. Mas eu vou estar falando aqui da primeira temporada. Mas aí vocês pesquisam a primeira temporada e segunda temporada, porque são de personagens, né, totalmente diferentes. Então vocês assistem a primeira temporada e depois assistem a segunda, tá bom? A primeira temporada, né, fala muito sobre uma jogadora de vôlei e tudo mais. E aí ela acaba meio que perdendo nas competições por causa de lesão que ela tem. E ela dá um tempo na carreira.
E aí, né, ela acaba conhecendo o protagonista masculino, que faz parte de um time, né? Esse time é muito fraco, tal, não dão tanta importância, eles só sabem brigar o time entre si, né? E aí ela acaba sendo convidada para ser a treinadora desse time. Acaba que ela dá técnicas, né, de como eles vencerem e tal. Acaba ajudando, né, o protagonista masculino. E no final, né, os dois acabam se apaixonando e tudo mais. Então a série também é muito boa, muito divertida, tá? É mais romântica, com um pouco de drama. E a décima, né, e última dica, né, do Vicky é a noiva, né, do deus da água. Já tô falando, né, que o personagem masculino é um deus da água, né? E aí ele faz parte tipo, de um mundo, né, diferente do mundo humano. Só que daí ele é meio que jogado, sei lá, algo do tipo, no mundo humano e tal. E ele acaba meio que perdendo os poderes, depois volta, ele salva a protagonista feminina e tudo mais. Tem muito drama, tem muita risada. É uma mistura de comédia e drama ao mesmo tempo, vocês vão ver. Né? Tem momentos que vai dar um pouquinho de revolta, porque eles estão tratando personagens, né, muito mal, tal, enfim. Mas eu super recomendo pra vocês, é uma série muito boa também. O final é um pouquinho assim, porque ele sai, né, ele meio que tem que voltar para o mundo dele. E ele já tá meio que namorando com a personagem feminina que é do mundo humano. E aí ele tem que ir, mas mesmo assim ela entende e tudo mais. Mas no final depois ele volta, né, e os dois acabam se reencontrando e tal, e tem um final feliz. Mas eu super recomendo pra vocês, é um pouquinho dramática assim, né, mas é muito boa, vocês vão rir bastante. Tem uns momentinhos chatinhos, tem como todas as séries, né, gente, mas eu super recomendo pra vocês, tá bom? E essas foram as dicas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Eu entendo que vocês estão gostando. Trago mais conteúdos assim pra vocês. E o YouTube também vai saber que vocês estão gostando e vai recomendar esse conteúdo pra vocês, né? Sempre que eu estiver postando aqui, tá bom? Super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!